Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre camuflagem social ou masking. Se você pesquisar, a gente usa muito a palavra masking ainda no Brasil, ok? Que é uma tradução com a ideia de máscaras. Então, a gente está falando de pessoas que acabam vivendo muito mais máscaras sociais do que efetivamente quem elas são. Olha só, quando a gente fala de camuflagem social, a gente vai ter isso acontecendo em dois níveis. A gente vai ter isso acontecendo a um nível consciente, então eu vou para um lugar, eu penso que roupa que eu escolho, o que eu preciso falar, com quem que eu tenho que conversar, eu vou conscientemente pensando em quem que eu preciso ser naquele contexto, ou isso também pode acontecer de maneira inconsciente, então a gente vai ter estratégias conscientes e inconscientes para nos ajudar a nos adaptar. Então imagina isso dessa forma. Olha só, eu tô me escondendo do quê? Essas estratégias são para quê? Para esconder todas as características emocionais e sociais e comportamentais que comprometem essa pessoa dentro do encaixe social. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Nós vivemos em sociedade. Se você for pegar os autores da psicologia, você pegar lá o Freud, vai ler Freud, Mal-Estar na Civilização, um livro que ele escreveu. Nesse livro, por exemplo, uma das coisas que ele vai falar é que o arranjo social, a comunidade social, ela só aconteceu porque a gente precisou abrir mão um pouco de quem nós éramos. A gente teve que abrir em algum nível parte da nossa individualidade pessoal para a gente poder estar no grupo. Então, quem é casado sabe disso, tem uma parte ali que você se anula por causa do outro. Esses ajustes sociais, eles são normais até, em certa medida. Só que o que acontece quando uma pessoa, vamos pegar esse exemplo, uma pessoa neurotípica nasce, ela chega num contexto social que ela vai precisar se encaixar, né? Ela precisa daquele contexto social por uma questão de sobrevivência. Só que quando ela chega nesse contexto social, ela começa a se dar conta que ela é muito diferente daquele grupo, que ela pensa diferente daquele grupo, que ela vê o mundo diferente daquele grupo, que a maneira que ela lida é diferente desse grupo. E ao se mostrar, o que a nossa cultura, os nossos pais, a nossa sociedade faz? Ela pune tudo que é diferente. Então, na escola, se você faz um desenho muito diferente, você é punido, você tinha que ter feito o desenho igual todo mundo fez. Então, a verdade é que quando a gente fala de encaixe social, nós temos uma série de conjuntos de comportamentos que é esperado, que é exigido, e que à medida que nós temos e que a gente se comporta, a gente vive feliz e contente na sociedade. Mas o que acontece com essas pessoas que processam emoções diferentes, processam estímulos diferentes, têm comportamentos diferentes? Quando essa pessoa cai no grupo, a verdade é que ela é criticada, ela sofre bullying porque ela é estranha na escola, ela é criticada porque ela tem, seletividade alimentar. Como isso acontece muito, o que nós fazemos? Nós vamos nos tornando camaleões, a gente vai aprendendo. Então, o que eu preciso ser para atender a expectativa da Laura? Como que eu devo me comportar com a Andréia para a Andréia estar bem comigo? Eu começo a emitir um monte de comportamentos, eu começo a fingir que eu sou de um jeito, eu começo a fingir que eu sou de uma determinada maneira, para que eu possa, então, evitar julgamentos, discriminação e principalmente, gente, que é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, nós fazemos de tudo para escapar da rejeição. Imagina eu mostrar para alguém quem eu sou e essa pessoa falar, não, eu não gosto disso. A gente busca, e acredite, porque eu ouço isso com muita frequência, o que as pessoas falam para mim com muita frequência é o quanto que elas gostariam de ser normais. Eu sempre pergunto, tá, mas o que é ser normal? Sabe qual que é a verdade do que é ser normal? É estar encaixado. Ser normal é estar naquele grupo familiar e se sentir parte daquele grupo familiar.
ser normal na cabeça das pessoas é estarem lá nos seus trabalhos e não estarem com dificuldade, como elas se percebem e outros não percebem que elas têm. É nesse processo, então, que eu tenho pessoas que são diferentes, mas elas vêm por uma tentativa de encaixe, elas vêm principalmente por medo da rejeição. Então, o que é esse padrão de fingimento social, vamos dizer assim, né, de camuflagem social? O que a gente vai ver bastante acontecendo? Em pessoas com autismo, então mascaram muito, mulheres mais ainda, ok? Então, por isso que é como o diagnóstico tardio nas mulheres. Muito disso se passa pela necessidade que essas mulheres têm de camuflagem social. Então, elas são exigidas serem mais socialmente desenvolvidas, emocionalmente desenvolvidas. Então, elas acabam aprendendo a fingir como serem isso. No TDAH, a gente fala pouco disso, né? O TDAH também é um transtorno de desenvolvimento atípico. Então, também tem um transtorno do neurodesenvolvimento, quando eu falo do TDAH. E o TDAH também acontece de muito masking, de muito camuflagem. Por quê? São pessoas que têm dificuldade, são pessoas que têm hiperfoco. Eu passei por uma situação uma vez, eu tenho TDAH também, entre algumas coisas da lista. E eu tenho muito hiperfoco, então de vez em quando eu tô hiperfocada em alguma coisa. Então eu leio sobre aquilo, eu quero conversar sobre aquilo, e aquilo fica no meu campo ali um tempo, daqui a pouco eu perco o interesse e vai ter a brincadeira da vez, que a minha cabeça vai ficar obcecada por isso. E eu tava numa dessas fases, assim, falando muito, tava estudando muito uma coisa, falando muito sobre aquilo, e eu tava num grupo de amigos, assim, colegas, e aí quando eu comecei a explicar, uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, lá vem você com mais uma coisinha da moda no momento. Aí na hora eu parei, sabe quando aquilo te incomoda? Assim, aquilo me incomodou, fiquei super incomodada com aquilo, fiquei meio chateada com aquilo que tá acontecendo. Aí fiquei pensando, aí passou a situação, fiquei pensando, por que fulano falou isso? Fiquei naquela coisa de você ficar revisando e tal. E aí naquele dia eu entendi uma coisa, eu falei, nossa... a gente acha, né, que aquela pessoa é próxima, que ela entende. Eu falei, nossa, fulano nem me conhece, né? E aí o que eu começo a perceber? E essa é uma coisa importante. Aonde que eu mascaro? E aí você começa a perceber isso, porque se eu tô com cada hora eu tenho uma ideia diferente, eu sou criticado por isso, qual que é a tendência? A tendência é que a gente mente. E aí, o que você tá fazendo? Ah, não tô fazendo nada. Tanto que não é incomum, o que a gente vê como reflexo do masking com muita frequência, com essa camuflagem que acontece muito, o que a gente vai ver acontecendo? Essas pessoas caem no isolamento. Elas precisam fingir tanto que elas são determinadas coisas, que chega uma hora que fica difícil continuar no personagem. Então, elas às vezes se alternam entre momentos sociais e momentos de muito isolamento. Por que isso acontece? Porque a gente quer se encaixar. Medos que eu vejo que são comuns, né, que aparecem o tempo todo. Todos nós tememos a rejeição, é impressionante. Tememos estar só, tememos uma velhice na solidão, né? Eu escuto isso com muita frequência. E aí o nosso medo de estarmos sós faz o quê? A gente querer estar num grupo social. Como que eu estou num grupo social? Eu preciso me encaixar. Mas como que eu me encaixo quando eu não me encaixo? Essa é a pergunta. Como que eu me encaixo quando eu não me encaixo? Nesse momento e é nesse processo que entra a camuflagem social. É no momento que eu percebo que eu não consigo encaixar, porque eu não sou igual aquelas pessoas, mas eu preciso me encaixar, a gente começa a imitar. Então, são pessoas que naturalmente estão sérias, mas quando vão para o encontro social, elas têm que sorrir o tempo todo, mudam a linguagem corporal, mudam o tom de voz. Teve uma vez que eu dei esse feedback para uma paciente minha, já tinha atendido há muito tempo. Eu falei, você já reparou que quando você me fala disso aqui, você muda o tom da sua voz? Ela falou, como assim eu mudo o tom da minha voz? Eu falei, repara só, você fica com uma voz mais empoderada. Por que você faz isso? Às vezes, a nível inconsciente, a gente nem percebe
o quanto que nós temos camuflagem social. Eu altero o tom de voz, eu quase criando uma nova persona ali para aparecer para aquele mundo. A gente vai ver isso, por exemplo, que é uma coisa muito comum no TEA, pessoas com autismo, uma das características é o padrão de comportamento repetitivo, né? Ou estereotipado, como a gente chama, que é o quê? É algum comportamento, às vezes balançar, às vezes o pé agitado, fica com a mão inquieta o tempo todo, balança a mão. Esses comportamentos, eles têm uma função de autorregulação do sistema sensorial. Então, essa pessoa entra lá numa hiperestimulação, ela começa a se sentir desregulada. Quando ela faz isso, ok? Ou emite algum desses comportamentos, ela entra numa regulação, ok? Só que o que acontece? Você já viu algum adulto fazendo isso? O que as nossas intervenções comportamentais fazem com as crianças? Muitas vezes a ideia é tirar o comportamento. Ah, não, esse comportamento é ruim. Imagina a pessoa no meio de uma festa, ela ficar nervosa, ela vai começar a balançar a mão, ela vai chamar muita atenção. Nesse processo, o que a gente faz? A gente proíbe a pessoa de ter comportamentos de autorregulação. Então, ela fica num determinado contexto que ela já não está se sentindo confortável. Ela tem que parar com todos os padrões de comportamento que ela tem, que ela faz para se autorregular. Esse processo entra no disfarce, vocês começam a entender? Ela começa a disfarçar aquilo ali, porque ela não pode fazer aquilo. Esses dias eu estava ensinando uma paciente minha a fazer autorregulação com a filha dela. E a gente comecei a ensinar algumas coisas. Ah, isso, aquilo, faz isso, não sei o que e tal. Aí teve um momento que ela me contou de uma situação que tinha acontecido, que a menina tinha feito uma das coisas que a gente tinha ensinado. Eu falei, nossa, excelente, né? Muito bom. Ela não fazia nada, agora ela já tá fazendo. Eu falei, agora a gente precisa melhorar. Ela falou, por que a gente precisa melhorar? Eu falei, porque eu não quero que ela faça isso em todos os lugares. Vão ter lugares que isso vai ser mais difícil ela fazer. Então, olha só, muitas vezes nesse processo, por quê? Por que eu falo isso? Porque se eu não treino repertórios alternativos, o que vai acontecer é que quando essa situação acontecer, essa pessoa entra num mascaramento social. Faz sentido isso aqui? Porque ela começa a fingir, ela não consegue fazer, ela começa a fingir aquilo ali. É muito comum, né, nesse processo de fingimento, vamos dizer assim, as pessoas, e aí isso fica muito, muito marcado também no TEA, né, a questão do ensaio mental. A pessoa fica treinando as respostas. Então, ela marca um compromisso, a gente vê isso na fobia social também. Eu marco um compromisso para sexta-feira que vem. De hoje a sexta-feira eu fico pensando como que vai ser, que roupa que eu vou usar, o que eu vou falar, o que aquele outro vai falar, como que eu vou me comportar se aquele outro falar tal coisa. E se ele perguntar não sei o quê, como que eu faço? A pessoa fica nesse ensaio porque a sensação é que ela vai ter que chegar lá e ela precisa performar. Então, a pessoa fica nesse ensaio mental, força o contato visual. Então, às vezes eu falo, não, fulano tem autismo, não, nem parece. Provavelmente porque a pessoa faz mascaramento social com você. Essa é a verdade. E é muito comum nesse processo do mascaramento, né? Você esconder, as pessoas esconderem as questões de sensibilidade sensorial. Então, o que a gente começa a ver? Vamos pegar uma pessoa com neurotípica. Uma das características é uma pessoa que pode ter uma sensibilidade sensorial mais aguçada. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, olha, o que aconteceu é que você nasceu com o seu volume no 10. Eu brinco, você nasceu com o seu sistema nervoso central mais aberto, mais sensível a esse mundo. Significa que quando estiver tocando o som no volume 1, 99% das pessoas estarão ouvindo aquele som baixo no volume 1 e você vai estar ouvindo aquele volume no volume 10. Então, o que acontece? Essas pequenas coisinhas que sensorialmente incomodam, a pessoa passa a fingir que não incomoda. Então, o cheiro incomoda, ela não fala que incomoda. Aquele negócio, ela não gosta, mas ela come porque ela não consegue falar que ela não gosta. A pessoa pega todas essas características de hipersensibilidade e ela esconde. O que ela está fazendo?
ela está fazendo um mascaramento. Olha só, não sei se você conseguiu entender até agora o que eu estou querendo te mostrar, mas quando nós normalmente não temos o encaixe perfeito na sociedade, e uma sociedade que nós queremos nos encaixar, essa é a verdade, nós vamos criando camuflagens, nós vamos criando personagens. Você quer ver onde que isso acontece? Deixa eu sair um pouco do transtorno mental aqui. Vamos pegar os artistas. Esses dias eu assisti o documentário da Larissa, Anitta. Confesso para vocês que eu não gostei. E eu vou te dizer por que eu não gostei. Porque eu queria ter conhecido a Larissa, mas eu não acho que eu conheci a Larissa. Só que no documentário dela, ela vai falar um pouco, a ideia do documentário foi essa, né? Que a Anitta, a cantora, a personagem, a influencer de 60 milhões, ela é um personagem. Tem uma outra pessoa, que é a Larissa, que é ela, que é o nome de nascimento, que é a menina que cresceu numa favela, que sofreu violência sexual, né? Ela já declarou isso. Quando eu tenho esses dois personagens, ela veste a roupa e ela entra no palco, ela é a Anitta. O que a gente sabe dessas questões, dos atores, se você for ver, os cantores? O que é comum eles falarem? Que chega uma hora que eles começam a ter medo porque eles começam a não diferenciar o personagem. Eles não sabem quando eles terminam e quando esse outro começa. E isso vai gerando, gente, um grande adoecimento mental. Não é à toa, né? A gente não fala porque a gente vê o glamour, a gente vê as pessoas famosas e com dinheiro, mas a gente não pensa em tudo que existe por trás. Os comprometimentos com a saúde mental, o uso abusivo de álcool e drogas, que a gente sabe que isso acontece, né? Hoje eu estava vendo mesmo uma reportagem sobre a Elis Regina, hoje, esse ano completaria 80 anos de vida, né? E ela faleceu aos 36, se eu não me engano, mistura de álcool com cocaína. A gente não fala disso como consequência dessa vida, né? Dessa bifurcação. E a verdade é que pensando nesse micro, né? Quando eu pego pessoas, não tão micro, né? Mas quando eu pego pessoas dentro de um transtorno de neurodesenvolvimento, ou pessoas com fobia social, que a gente vai ver isso aqui acontecer muito, ou quando eu pego mesmo esses atores, a gente começa a ver o quanto que isso vai gerar de comprometimento emocional, o quanto que isso vai gerar de comprometimento cognitivo, comprometimento de ganho para a pessoa. Porque, olha só, uma das questões, já falei disso outras vezes, não vou me demorar nisso aqui hoje, mas uma das questões é o diagnóstico é importante. Eu falo com os meus pacientes, mas para que eu preciso saber disso agora? Vai te ajudar a fazer paz com o seu passado, vai te ajudar a parar de chamar o seu comportamento de estranho, vai te ajudar a aceitar algumas coisas que é característica sua, vai te ajudar a colocar limite no outro. O diagnóstico nos ajuda, né? O diagnóstico nos ajuda a entender como que eu funciono e como que eu preciso funcionar nesse mundo de maneira que eu não adoeça. Essa é a grande chave que a gente quer responder aqui. O mascaramento social, ele atrasa o diagnóstico. Quando a gente teve, né, nesses últimos anos, a gente teve um boom de diagnóstico com TEA, o que aconteceu, o que não aconteceu. Gente, parte do que aconteceu é o ganho de informação social que a gente começa a ter. E, consequentemente, no ganho, as pessoas começam a vir para diagnósticos muito tardios. E não sei se você sabe, quem mais recebe diagnóstico tardio é a mulher. E a mulher recebe diagnóstico tardio muito em decorrência do mascaramento. Esse mascaramento social, ele é tão forte a ponto de aparentemente não gerar prejuízo, porque essa pessoa fica funcional na sociedade, até que essa pessoa vem para uma exaustão ou para um transtorno mental grave. Então, a gente vai ver como consequência exaustão crônica. Então, a pessoa acorda um dia, ela parou de funcionar, ela fica num... Por quê? Porque ela está num esforço de normalidade que aquilo está longe de ser normalidade. A gente tem perda de identidade. A gente não sabe o que a gente é. A gente vai começar a ter problema de autoestima,
Por que é só difícil para mim? Por que eu sinto isso? Por que as outras pessoas não sentem? É muito comum, né? A pessoa que faz muita camuflagem social, ela tem um sentimento muito constante de inadequação. Ela não se encaixa naturalmente. Ela tem que pensar para se encaixar. Ela tem que pensar como falar, como agir. Ela tem que pedir dicas para os outros para como interagir naquele contexto social. Um paciente meu uma vez me contou, ele estava na casa, chegou uns parentes e tal, e aí uma pessoa virou para ele e falou assim: nossa, eu vi que você colocou aqui, né, ajeitou um monte de coisa, ficou bem legal, tá bem melhor. Ele falou: eu consegui fazer uma série de coisas. Aí o menino virou e falou assim: não, põe a bota lá que eu vou entrar nesse mato aí com você pra gente fazer mais coisas hoje. E todo mundo riu. Ele entrou, ele vestiu a bota e ele saiu. Quando ele saiu, ele entendeu que eles tinham feito uma brincadeira. Aquilo não era de verdade. E ele, por ser mais literal, né? Então as pessoas falam, ele acredita ipsis literis naquilo que está sendo dito, ele levou aquilo em consideração. O que essa situação provocou nele? Sentimento de inadequação. É isso, eu não entendi que era uma brincadeira e eu me vi nisso aqui, eu não me encaixo nesse grupo. Então, esse muito mascaramento vai acontecer porque a gente continua se mantendo num grupo, que a gente não consegue olhar para nossa identidade e a gente fica nessa sensação de não pertencimento o tempo todo. A consequência disso, se você mascara muito, né, se o seu paciente mascara muito, é que ele vai ter relacionamentos superficiais. Se você começar a ler, a estudar, a ouvir os relatos das pessoas, gente, o relato é: casei e meu marido não sabe quem eu sou, porque eu finjo, né? Eu não consigo falar, é só a briga, é a chatice, é a reclamação. Mas a pessoa não fala: olha só, o seu tom de voz me incomoda, tá muito alto para mim. A pessoa não consegue falar das suas necessidades, a pessoa não consegue explicar o que ela precisa, ela não consegue fazer isso e, consequentemente, fica nessa mascaração, nessa camuflagem com relacionamentos superficiais. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu te falo isso com muita tranquilidade, tá? Essa semana faça esse exercício. Em cada grupo que você tiver essa semana, com seu marido, com sua esposa, dentro da sua casa, com seus filhos, na sua terapia, no seu trabalho, na sua faculdade, na padaria, onde você estiver essa semana, faça o seguinte exercício: eu estou sendo eu ou eu estou fingindo ser alguém? Eu me sinto confortável ao lado dessa pessoa? Eu tenho uma relação que eu posso mostrar quem eu sou? Ou se eu mostrar quem eu sou, essa pessoa vai sair da minha vida? A gente precisa se fazer essas perguntas. Porque se parte das suas respostas for olha, eu tô fingindo muito, você precisa tomar cuidado, porque isso te leva para o adoecimento mental muito mais grave, que é um quinto ponto aí que vai provocar como consequência do mascaramento, é a crise de saúde mental. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa tem autismo, e essa pessoa também está no quadro de depressão. E essa pessoa me falando e tal, dessa depressão, não sei o quê, e uma hora ela virou para mim e falou assim: não, porque pessoas que têm autismo têm depressão. Eu falei: não. Eu falei: não. Aí eu falei: não. Ela falou: não, porque tem estudos que mostram. Eu falei: olha só. Falei: vamos conversar uma coisa aqui. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Você tem uma formação biológica diferente, neurológica e tudo mais, que vai gerar uma série de consequências. Muitas pessoas com autismo, ao longo das suas vidas, vão acabar tendo, sim, transtorno de depressão grave, transtornos de ansiedade, e são pessoas com maior risco de suicídio. Eu falei: você está correto ao você fazer essa análise. Então, existe sim mais risco disso acontecer. Não significa que vai acontecer, e não significa que é porque você tem autismo que você vai ter ansiedade ou que você vai ter um transtorno de depressão. Eu falei: mas vamos analisar por que isso acontece. Por que eu tenho uma estatística tão alta acontecendo?
Quando eu pego essas pessoas, o que acontece? Pouca inadequação social, muita camuflagem, muito desrespeito consigo mesmo, com o mundo, com tudo. Vivem em crises emocionais de desregulação emocional. Chega uma hora, claro, você vai cair numa depressão. Chega uma hora que sim, você vai ter ansiedade. Mas não significa que o transtorno te leva a esse lugar. Vocês conseguem entender a diferença? Quando a gente olha, muitas vezes, para uma pessoa que de repente entra numa exaustão, que você vai ver, pode investigar, muito mascaramento social. Chega uma hora que fica difícil continuar fingindo aquilo ali. Então a gente vai ver quadros de ansiedade acontecendo, a gente vai ver quadros de depressão acontecendo como consequência dessa camuflagem. Tudo bem até aqui? Vou caminhar para o final agora com vocês, tá? Como reduzir a camuflagem? Hoje eu fiquei pensando, desde a semana passada eu fiquei pensando nisso, porque a verdade, gente, é que nós somos muitos personagens. Se você quiser ser um personagem só ao longo da sua vida, tem chance de que você erre mais do que você acerte. Enquanto eu sou filha, eu tô num personagem. Aqui que eu tô fazendo live com você, olha só, que pessoa extrovertida e comunicativa que eu sou nesse momento. Eu sou um personagem. Quando eu tô atendendo, eu sou uma pessoa mais parada, mais ponderada. Eu sou um outro personagem. Faz parte. Eu fiquei pensando, como eu tinha pensado como tema, né? Como não fazer camuflagem social? Eu pensei, é impossível. Em algum nível, você com desenvolvimento neurotípico ou neuroatípico, seja lá o que for, a gente vai camuflar. É isso, você entende que aquelas pessoas ali não gostam de determinada coisa, você não fala, não vale nem a pena a fadiga. Você chega lá e ri. Você quer ver um exemplo que eu tenho ouvido muito isso? Eu senti isso na pele. Tem uns 2 anos que eu parei de beber. Eu falei, vou parar de... Cortei o álcool. Falei, vou cortar o álcool. As pessoas se incomodam. É impressionante. Você vai beber alguma coisa? Fala, não quero nada, não. Não, mas você não vai beber nada? Não, mas pelo menos aceita pelo menos um copo. Não, pelo menos uma taça de vinho. Não, você tem que tomar pelo menos um chopp. Aí você fala, não quero. Então tá bom, o que você quer? Aí eu falo, eu quero água. Água? Não, você tem que tomar o suco. Não, você tem que tomar Coca-Cola. A minha esposa foi pra festa de trabalho dela no ano passado. Ela falou, não vou beber, eu vou dirigir, tá? Não vou beber. Ela falou que ela chegou, ela falou, não vou beber. Todo mundo começou, como assim você não vai beber? Não, mas você tem que beber. Mas como assim você vai passar a festa sem beber? Ela falou, sabe o que eu fiz? Eu peguei um copo de um drink sem álcool e passei a festa inteira fingindo que eu tava bebendo. Olha que coisa maluca, gente. Eu não posso falar, não vou beber e ser respeitado nisso. O que eu faço? Eu finjo. Minha irmã me falou isso esses dias também. Ela falou, tô bebendo pouco e tal. Aí eu comentei, nossa, mas eu vi você a festa inteira com copo. Ela falou, eu disfarço. Eu disfarço para não ficar ouvindo as pessoas falando sobre isso. O nome disso é camuflagem social. Isso significa que em algum nível todo mundo está fazendo isso e realmente eu não sei se tem como a gente fugir completamente disso. Mas a gente precisa tomar cuidado. Qual que é o cuidado? Não dá para camuflar o tempo todo. Se a minha vida inteira é uma grande camuflagem, tem alguma coisa errado. Né? A gente precisa... Por que tem alguma coisa errado? Porque isso vai te adoecer. Esse é o grande ponto. Eu saber que no trabalho eu tenho que ter uma postura X, ou que eu tenho que evitar determinadas conversas, ou que eu preciso ser mais simpática ali na recepção, aquele dia que eu tô, é uma coisa. Eu passar minha vida inteira sorrindo o tempo todo sem vontade de sorrir, pode acreditar, isso nos adoece muito. Isso nos adoece muito. Então, a minha dica aí para a gente caminhar para o final é como reduzir, ok? O que eu faço para reduzir? Olha, Robson, eu vou parar para responder a sua pergunta, porque eu acho a sua pergunta muito importante, tá? O Robson perguntou se masking e alcoolismo têm uma relação direta. Não conheço estudos sobre isso, então não sei te dizer em termos de dados estatísticos se a gente tem algum tipo de análise em relação a isso, mas eu vou te falar pela minha observação e vou falar pela minha observação pessoal primeiro. Quando eu parei de beber, que eu decidi parar por questões de saúde mesmo, quando eu parei de beber, a minha
vida social caiu significativamente. O que eu comecei a observar? Que o tempo que eu ficava nos lugares começou a ficar ruim para mim. Era muito tempo naquele lugar sem bebida. O que eu escuto no consultório? O uso do álcool para socialização. Ah, não, enquanto eu não beber, eu não consigo socializar. Se eu tô falando do uso de álcool para socialização, eu tô falando de um processo de mascaramento, claro. Eu tô me dopando, né, para eu conseguir quase não pensar em nada, para que esse comportamento venha de uma maneira um pouco mais solta ou livre. Então eu não sei se tem estudos diretos, mas que provavelmente tem relação, tem relação. Muitas pessoas fazem uso do álcool numa perspectiva terapêutica, elas não sabem disso, mas essa é a verdade. Como assim? Elas fazem uso do álcool para conseguir se socializar. Se eu preciso do álcool para socialização, eu provavelmente tenho um problema de socialização. Ou um desenvolvimento neurotípico, ou uma fobia social, ou algum transtorno aí nesse lugar. Então isso é importante. Uma pessoa que só consegue interagir através do álcool, existe uma questão aí que precisava ser olhada sim, ok? Se chega a ser um alcoolismo, alguma coisa do tipo, aí a gente precisa investigar. É um excelente tema de pesquisa, hein, Robson? Vai que você se anima aí para estudar isso. Vamos lá para eu caminhar para o fim. Como reduzir, né? Vamos diminuir um pouco o nosso mascaramento, vamos tentar ser um pouco menos camaleão e um pouco mais a gente. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, você precisa saber, né? Eu falo isso, entre a semana e essa semana eu falo isso. Você precisa saber, isso te exige autoconhecimento, né? Existe, sabe por quê? Porque tem hora que você tá fingindo, você finge tão bem há tanto tempo que você começa a achar que você é daquele jeito. E na verdade você não é. Você chega em casa, você tá exausto. Aí você chega em casa e você fica repassando tudo o que você fez naquele evento. Ah, eu fiz isso, devia ter feito aquilo, não sei o que lá. Você realmente foi você naquele lugar? Às vezes nos falta autoconhecimento. E por isso que o diagnóstico é importante. Autoconhecimento para pôr limite. Então, essa semana uma pessoa falou isso comigo. Ela falou, olha, uma das coisas que eu mudei na minha vida que tem me ajudado agora eu chego atrasada e saio mais cedo. Então, era sempre uma questão social, era sempre uma dificuldade dessas interações, chegava na hora e tinha que ser a última a sair. Opa, eu já entendi que o meu time é diferente, eu saio mais cedo. Isso é o quê? Eu respeitando o meu limite. Já deu, tá muito tarde, vou embora, vou dormir. Olha só, só que você só consegue fazer isso quando você consegue ter autoconhecimento a ponto de perceber quem é você. Então, esse é um caminho. A segunda coisa que você precisa fazer é se permitir pequenas autenticidades, permitir ir se colocando no mundo progressivamente e se mostrando um pouco mais para as pessoas. Acho que foi ano passado, eu estava em Vitória e aí minha família estava reunida, não sei o que, não. Aí eu cheguei para minha família e falei assim, família, tenho algo a dizer a vocês. Aí todo mundo olhou para mim, estava no almoço. Eu falei, gostaria de informá-los que agora eu sou usuária de maconha e eu tomo canabidiol. Aí eu tava com o olhinho do CBD, eu falei, e agora eu tomo óleo de CBD. Aí algumas pessoas riram, né? Algumas pessoas riram. Aí uma pessoa virou pra mim, tava na roda, virou pra mim e falou assim, mas por que você precisa tomar CBD? Você é uma pessoa tão calma. Eu falei, eu sou calma pra você. Eu sou calma com você. Pergunta pra minha esposa se eu sou uma pessoa muito calma. O quanto que as pessoas não nos conhecem dentro da nossa própria casa, por quê? Camuflagem social, mascaramento. Então, eu tô lá, eu tô tranquilo. Aí chega em casa, surta com os filhos. Olha só, isso é mascaramento. O que você precisa fazer? Ser um pouquinho mais você, né? Se permitir ser um pouco mais você. Comunicar as suas necessidades. Olha só, esse som me incomoda, dá para ser mais baixo? Ó, aquilo ali, para mim não tá legal. Tem como a gente fazer isso aqui diferente? Sempre que eu falo isso para um paciente, eles me olham primeiro de maneira assustada, como se eu estivesse falando uma coisa muito doida, né? Eu só tô propondo à pessoa que ela possa ser um pouco mais ela. Sabe por quê? Porque é assustador. Eu falo isso para os meus pacientes assim,
Os neurotípicos, principalmente, eu falo, deixa a pessoa saber quem você é, assim, de cara. Ah, uma pessoa vai achar estranho, deixa achar. Sabe por quê que deixa achar? Porque é melhor te rejeitar agora do que daqui a 6 meses você tá vivendo uma mentira numa relação que você não consegue ser você. Lembra das relações superficiais? Elas sempre vão ficar predominantes na nossa vida se o predomínio da minha vida for a camuflagem social. Eu preciso ter espaço que eu posso ser eu. Então, seus amigos precisam saber do seu diagnóstico. Quando eu recebi diagnóstico, eu não contei para todo mundo. Contei só na internet, mas para as pessoas pessoalmente contei para poucos. Sabe por quê? Porque muito da minha avaliação foi: eu vou contar para aquela pessoa para quê? Eu vou contar com quem faz sentido, com quem tá comigo, com quem vai entender, com quem vai respeitar, com quem... E foi muito interessante que nesse processo, esses dias no carnaval eu saí com os amigos meus, e a gente tava falando isso, assim. No final do dia a gente falou: vocês repararam que o nosso grupo de amigos, todo mundo é neurotípico? A gente falou: meu Deus, é mesmo. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Falei: galera, aqui é o posto diagnóstico junto e reunido. Olha só, o que isso significa? Parece que significa que você pode ser um pouco mais você. Então, a gente precisa se permitir, mesmo que lentamente, sermos mais a gente. Ah, mas aí eu corro o risco do outro ir embora. Corre sim. E posso te dizer uma coisa? Se o outro foi embora porque você mostrou a ele quem você é, que bom que ele foi embora. Melhor ter ido embora agora do que daqui a 3 anos num relacionamento tóxico, que você vai sair sem nem saber quem é você. Então agradeça quando as pessoas forem embora da sua vida. Ok? É importante mesmo. É difícil, Adriana. Na teoria é mais fácil que na prática. Concordo de novo com você. Na teoria é mais fácil. Mas, gente, não significa que é impossível. E a verdade é que nesse processo a gente tem que se permitir mostrar ao outro quem nós somos. O que é uma coisa a ser feita nesse processo, né? Para diminuir um pouco desse mascaramento também? Buscar apoio terapêutico. E eu vou caminhar para o final mesmo aqui. Olha só, eu sei que tem alguns psicólogos que me acompanham. Se você é um terapeuta comportamental, você precisa tomar cuidado. Quero jogar real para você. Por quê? A gente pega casos de pessoas neurotípicas, ou TEA, ou TDAH, por exemplo, e a gente já pensa em todas as técnicas que eu preciso usar para aquela pessoa estar mais ajustada socialmente. Então, a gente pensa, mapeia o repertório. É o quê? Falta repertório social? Não, vamos ensinar habilidades sociais. Ensinar habilidades sociais é uma das intervenções que a gente precisa fazer nesses casos. Sim, vão ter situações que aquela pessoa não sabe como se comportar. Eu vou falar, eu vou dar modelo, a gente vai treinar como que a gente faz aquilo. Então tem alguns momentos no processo terapêutico que eu tô assim, desenvolvendo o repertório social, porque como eu mesmo te disse hoje, não tem como a gente passar por aqui com zero mascaramento. Sinceramente, não acredito muito nisso. Então, sim, a gente tem que aprender a ser mais eficaz no nosso trabalho, a gente tem que aprender a conseguir socializar lá numa situação que eu vou passar X ou Y. Então, tem hora que eu tô treinando. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Não é só treino, não é só habilidade social. Porque eu também estou ensinando essa pessoa a se respeitar, eu estou ensinando essa pessoa a se conhecer, eu estou ensinando essa pessoa a perceber os gatilhos, a perceber quando ela vai entrar numa crise sensorial para sair disso antes que ela entre na crise. Parte do meu processo terapêutico, que precisa existir, ele não foca só no processo de mudança, ele foca no processo de aceitação. E mudança, às vezes, no sentido de como que eu construo uma vida que seja mais confortável para mim num mundo que não foi feito para mim viver. Esse é o pulo do gato. A gente erra ao nunca querer ensinar um repertório para um paciente meu. Então, a galera na outra ponta lá da psicologia erra ao querer, às vezes, só fazer análise. Às vezes, sua análise não é suficiente. Eu tenho que ensinar como que faz, como que fala, como que resolve aquilo uma primeira vez. E ao mesmo tempo que ao ensinar essa pessoa quem ela é, eu ensino ela a respeitar quem ela é.
eu ensino ela a colocar limite no outro, eu ensino ela a dizer quando ela não gosta, ou quanto que aquilo não está confortável para ela. Esse, gente, é o balanço do equilíbrio que a gente precisa ter quando a gente está desenvolvendo. Sabe por quê? Porque se você entra só em treino comportamental, ou se pessoalmente você fala, não, preciso aprender como que eu me comporto, você corre o risco de entrar só numa camuflagem. Aí você entra numa camuflagem sem perceber e sem se dar conta de todo um outro grau de necessidades que você tem enquanto pessoa, e você adoece, ok? Eu até comentei isso aqui na semana passada. Eventualmente aparece um suicídio de surpresa. Morre alguém e ninguém estava esperando por aquilo. Eu normalmente falo, provavelmente está camuflando. Eu falo algumas coisas com muita tranquilidade e certeza. Se você não conhece ninguém deprimido na sua vida ou nunca conheceu, é porque essa pessoa camufla. Se você não conhece uma pessoa que é neurotípica perto de você, é porque essa pessoa camufla. Por quê? Porque eles estão entre nós. E a verdade é isso, né? A pessoa recebe um diagnóstico e você fala, você nem parece. Sabe por que você falou isso? Porque aquela pessoa para você, ela camufla. Isso significa que você não conhece ela de verdade. Foi muito interessante, assim, quando eu entrei num processo de diagnóstico, a primeira pessoa que eu conversei foi minha esposa. Cheguei em casa depois de um atendimento, eu virei para ela, a gente estava casada, tinha 2 anos que a gente estava juntas. Eu virei para ela e falei assim, amor, aí contei lá uma situação que tinha acontecido comigo. Eu falei, aí o paciente começou a falar da amiga dele que tinha sido diagnosticada com autismo, e eu comecei a perceber algumas coisas que eu fazia, assim. Falei, o que você acha? Sabe o que ela falou para mim nesse momento que eu perguntei isso? Ela virou pra ele e falou assim, nossa, eu tenho certeza. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Como assim você tem certeza? Não pode ter certeza. Fui conversar com a minha irmã. Não sei o que, não, o que você acha? Não, com certeza. Deve ter mais coisa aí também. Eu falei, vocês estão de sacanagem, né? Tipo assim, vocês sempre acharam e nunca me falaram nada? Em contrapartida, outras pessoas que eu comentei, próximas também a mim. Sabe qual foi a resposta delas? Tem certeza? O diagnóstico não tá errado, não? Sabe o que é? É que nem parece. Sabe qual a conclusão que eu tirei desse processo inteiro que eu vivi? Que de fato algumas pessoas não me conheciam, mas outras sim. Esse é o equilíbrio. Nem todo mundo vai te conhecer profundamente em quem você é. Faz parte. Eu preciso me conhecer profundamente em quem eu sou. E eu preciso ter espaços que isso se torne possível. Eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que vão para terapia, já ouvi relatos isso, e a pessoa fala, Adriana, eu fiquei 2 anos na terapia, eu fiquei mentindo. Eu falava o que eu sabia que ela queria ouvir, porque eu tinha que desempenhar um papel social, não conseguia fazer diferente. Imagina, você vai para terapia e você camufla. Eu escuto esses relatos com frequência, né? O paciente que demora mais a ter vinculação, ele fica lá camuflando um tempão quem ele é. Se pergunta, você tem sido você na sua terapia? O seu paciente consegue ser ele na terapia com você? Sabe por quê? Porque não tá para camuflar 24 horas por dia. Se você camuflar 24 horas por dia, você vai adoecer. E eu vou terminar com o Jung, ok? Vou terminar com o Jung, porque eu acho que o Jung traduz, eu acho que quase tudo isso que eu te falei. Ele fala o seguinte, né? Já falei isso aqui em outros momentos também. Ele fala o seguinte, sou eu mesmo uma questão colocada no mundo e devo fornecer a minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Quando eu decido viver o script das pessoas, quando eu decido viver essa vida camuflada, que eu sou uma pessoa que eu não sou, e eu permito que as pessoas digam que eu sou assim, você vai permanecer nisso, as pessoas vão te dizer quem você é. As pessoas falam para a criança de 5 anos que ela vai ser hétero. As pessoas contam para o menino de 7 anos que ele vai casar e ter filho. A mãe fala para meninas 9 que ela tem que ser médica. A gente fala para adolescente aos 12 que ele tem que transar só depois que ele casar. As pessoas falam o tempo todo quem nós devemos ser. Eu preciso dar a resposta a meu próprio respeito. Senão a gente vai passar a vida inteira vivendo um personagem.
ok?